Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de palestra, né? A mais uma tarde onde nós estamos aqui reunidos para aprender mais sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje, né, teremos uma palestra com... Olha, tem gente já entrando. Ronaldo, e a palestrante do dia já entrou, né? Vou chamar ela aqui agora. Só um segundo. Já ela deve estar entrando para brilhantar a nossa tarde de hoje, né? Deixa eu... Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Olha ele aí. Maria José, Boa boa tarde a tarde. todos. Como é que a senhora Que está? alegria, não? Sim, muita alegria, né? Estamos aqui reunidos em mais um momento de aprendizado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vivenciando esses momentos difíceis, mas Juntos, né? agradecendo por essa oportunidade. É Demorei um verdade. pouquinho a entrar, né? Já. Em que pé estamos? Diga aí. Então, a gente está ainda apresentando, né, na introdução. E aí, Certo. a nossa palestrante de hoje é justamente Maria José, né, que eu acabei de... Ela já está aqui conosco. E Oi. antes da gente dar início, né, a essa palestra, que hoje terá um tema muito interessante, que é um tema muito diário, né, nós vivenciamos todos os dias ele nas nossas vidas. Então, antes da gente começar com a palestra, eu vou fazer a leitura do exórdio de hoje, né, que ele está com a lição, nós estamos da Agenda Cristã, a lição 43, tá? Que tem como título Problemas Pessoais. E diz o seguinte: a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe a nós executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de regra de roubos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. Ela é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce nas sombras dos desejos. É fonte cristalina e inenarrável do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, é uma mensagem intensa, né, forte, e que a gente leva até hoje, nos dias atuais. Então, a bênção, a proteção, o afago da espiritualidade sobre nós, ele é recorrente, é diário. Então, cabe a nós irmos cada vez mais em busca dessa luz. Quer comentar alguma coisa sobre a leitura? Não, é essa palavra maravilhosa, né, que nos remete à confiança, né, que Verdade, precisamos ter em que tudo vai dar certo, é né, e verdade. que precisamos estar muito sintonizados com a espiritualidade amiga para compreendermos o momento que Verdade. estamos vivendo. Então, depois da leitura, nós vamos iniciar, né, com a nossa prece inicial. Convido a todos os irmãos e irmãs que fechem os olhos, pensem no Mestre Jesus, no nosso Pai Deus, em todas as pessoas que estão em momentos de sofrimento, em agonia, em todos os lares que estão em desunião, e em todas aquelas pessoas que estão partindo hoje e todos esses dias daqui do planeta Terra. Então, oremos. Senhor, Mestre Jesus, pedimos teu auxílio para continuar vivendo e continuar prosseguindo nessa estrada
na nossa vida aqui na Terra. Pedimos ajuda para continuar nossa evolução e pedimos ajuda a todas as pessoas que se encontram tristes, sozinhos, enfermos, todas aquelas pessoas que ainda estão nas sombras e procuram pela luz. Que a tua paz esteja sempre no meio da nossa família, no nosso convívio, e que teu amor preencha nossos corações, para que com alegria, fé e esperança a gente caminhe nesses dias atuais. Assim seja. Que assim seja. Então hoje, nós teremos a palestra com nossa irmã Maria José, que tem como tema os laços de parentesco que unem os espíritos. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Passo a palavra agora para ela e ela vai conduzir a palestra de hoje. Obrigada, irmã Beatriz. Esses laços, né, que é o tema da nossa palestra, como é que eles se estreitam? Quais são os laços verdadeiros? A doutrina espírita, ela traz para nós isso de uma forma diferenciada. Porque há milênios as doutrinas nos ensinaram que os laços de sangue, os laços consanguíneos, eram os verdadeiros laços. E em nome disso, havia uma rejeição enorme sobre qualquer outro vínculo que não fosse os vínculos consanguíneos. Daí esse tema, trazido aqui pela nossa casa, Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, para essa reflexão nesse domingo. Os laços de parentescos que unem os espíritos. O que é que une e o que é que desune os espíritos? É o sangue? São os laços consanguíneos ou são outras coisas? O que é que desune? Para iniciar, a gente vai ver um convite de Jesus. Gostamos sempre de pensar que, nesse instante, estamos no salão lá da nossa casa, no Ismael Gomes Braga, e que Jesus está conosco, que está nos convidando a segui-lo, a compreendê-lo. E hoje ele nos convida com uma pergunta. Quem são nossos pais? Quem é meu pai? Ele perguntou. Aquela multidão que os parentes queriam conversar com ele. E ele perguntou, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Isso é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da estranha moral. Porque durante muito tempo não houve uma interpretação condizente com o que o mestre quis dizer. E aí, novamente, colocamos. A doutrina nos traz que não poderia ser diferente. Em nenhum momento Jesus estava dizendo que a mãe não era mãe, o irmão não era o irmão e o pai não era o pai. Mas Jesus estava nos convidando a conhecer esses laços que unem, que são os laços fraternos. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, aborda esse tema no capítulo da pluralidade das existências. Vivemos inúmeras existências. E aí, devido à reencarnação, nem sempre estamos juntos, novamente, numa mesma família, com aqueles que fomos, em outros séculos, em outros anos, irmãos. Aquele que foi nosso pai nem sempre vai ser, na outra encarnação, novamente ter o papel de pai. E assim por diante, irmão, parentes, esposos, esposas, podem diversificar diante da pluralidade das existências, diante da necessidade que o espírito tem de vivenciar com aquele outro irmão de encaminhada outras experiências. Então, a pluralidade das existências, ela não corta esses laços. E aí a gente vai ver as questões acerca disso que trazem muitas dúvidas, geralmente, para as pessoas. E que o Espiritismo traz luz. A primeira questão pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de sua alma ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral?
Lemos essa questão porque ela trata da alma. A alma ela é estudada mesmo em diversas religiões. Para a doutrina espírita, a alma é um espírito encarnado, né? E é assim que a gente compreende que esse espírito, ele não se divide. Mas a pergunta diz, pode o pai ou a mãe dar um pedacinho da sua alma ao seu filho? Pode ele entregar um pouco de todo o seu patrimônio que na alma reside? Um pai pode ter tido muita experiência ou não, e ter um patrimônio, um conhecimento ou não, e ter aquele filho naquela encarnação para vivenciar outras experiências conforme a vontade do pai. E aí, a resposta dos espíritos é a seguinte: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Nós somos únicos, nós somos, temos essa individualidade e nossa alma é indivisível, né? Um pai, aí vem o exemplo, um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quer dizer, não necessariamente a alma de um pai que é muito inteligente vai transmitir muita inteligência para o filho. O filho vai ter a conquista que ele já tem enquanto espírito. Mas cabe ao pai, nesse novo papel que ele está diante daquele ser, que ele se compromete na espiritualidade a educar, cabe a ele repassar, ajudar aquele filho a se desenvolver na vida, a buscar os ensinamentos devidos para se melhorar. E aí a gente vê que o mesmo acontece, não na mesma quantidade, talvez, não temos exemplos, mas vemos muitos casos em que os filhos ensinam aos pais. Os filhos são o esteio, muitas vezes, moral naquele lar. Então, eles não vão, em nenhum momento, desenvolver o papel de pais, mas vão desenvolver o papel de espíritos com mais conhecimento, muitas vezes no lado moral ou intelectual, e assim auxiliar os pais também na sua caminhada, porque estamos todos juntos para evoluir, pais, filhos, parentes de qualquer vínculo. E aí vemos uma outra questão. Uma vez que temos muitas existências, nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? Temos muitas existências. Então, hoje, nossa parentela temos 10 primos, temos 20 irmãos, a gente pode contar, quantificar a nossa parentela, não é? Mas, já que temos várias existências, quanto será que isso se multiplica? Porque não somos de hoje, nós somos de ontem. Espíritos que já vivemos muitas vezes, já passamos por muitas existências. E aí, a pergunta ocorre que a existência atual, ela é apenas mais uma e que existem muitos parentes no lado espiritual, ou até aqui mesmo, mas em outras famílias? E aí não pode ser de outra forma, os espíritos dizem. Claro que sim. Se tivermos muitas existências, o nosso parentesco é muito grande. E aí a gente lembra daquela questão da família universal, que muitas vezes nós encontramos ou conhecemos algumas pessoas e elas parecem que a gente já conhece há muito tempo. Passamos a conviver e sentimos um vínculo tão enorme, tão imenso, nos sentimos como que em reencontro. Reencontramos determinadas pessoas, e aí a doutrina de forma palpável. A gente pode, inclusive, compreender perfeitamente o que os espíritos nos falam, comprovar até que já fomos irmãos de alguns amigos, que já fomos irmãos, mais irmãos de alguns filhos, de alguns netos, que já fomos parentes, que já maternamos determinados seres que são nossos primos, porque de repente se apresentam para novamente serem maternados, mas não somos
fisicamente, né? Materialmente, biologicamente, não estamos mais nesse papel. Aquele ser tem outro pai, tem outra mãe. Acontece muito com os netos. Esse é um exemplo. Sinceramente, a gente muitas vezes não entende. E com amigos que não têm nenhuma aproximação na família também. Não temos nenhum laço de sangue. Nossos sobrenomes são sequer parecidos, mas temos uma ligação, um elo fortíssimo, que possivelmente tenhamos sido parentes, como entendemos em outras existências. E aí os Espíritos nos diz que a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Aí, novamente, o que Jesus disse: quem são os meus irmãos? Quem são meus pais? E nos convida a pensar novamente, nesse instante, nos nossos parentes. Esses parentes que muitas vezes não sentimos como irmãos. Sentimos uma distância tão grande aí a dizer assim: esse daí não é da família, não. Esse daí não é do meu sangue. Olha aí o equívoco entre o que une, se é o sangue ou se é o sentimento, se são as experiências vivenciadas entre esses irmãos. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços da família, porque aqueles em que, muitas vezes, por falta de estudo, de entendimento, compreende que ao reencarnar não temos mais, passamos a conviver com outros espíritos, ficou para trás aqueles que convivemos. Sabemos que os laços verdadeiros, os laços que unem, eles não se rompem, porque os espíritos, os membros de uma mesma família, são unidos pelas experiências positivas ou negativas que estão tendo em determinadas existências. O parentesco, né, ele funde-se, o parentesco com afeições anteriores a uma fusão. Hoje, vamos somando, se reencontramos, mesmo que não sejam parentes, tudo volta a acrescentar naquela relação. E aí aquela pessoa que a gente tem uma saudade enorme, não convive, agora na pandemia, a gente está: ei, como é que você está? Você está distante, não te vejo, mas preciso saber de você. E aí sente aquela amizade tão grande, é aquele laço que não se destrói, nem com a distância. A doutrina, em vez, né, nessa questão da reencarnação, em vez de destruir esses laços, ela amplia os deveres de fraternidade, porque passamos a sentir uma vontade de ajudar aquele irmão que está na esquina, que está dormindo no frio. Passamos, independente, e muitas vezes a gente pensa: pode ser um irmão meu. Pode ter sido um irmão meu, e na verdade aproxima, porque o que aproxima, irmão é sentimento, irmão não é somente uma questão corporal, física. No vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso por laços de consanguinidade, e não somente disso, que tenham tido experiências exitosas em outras encarnações. A doutrina, no entanto, vejam que observação os espíritos traz para nós, por isso que a gente está procurando colocar bem claramente para vocês o que eles disseram. Eles dizem assim: a doutrina, no entanto, diminui a importância que alguns dão à questão do sangue. É isso que faz. Ela não destrói, mas ela diminui essa importância. Porque muitas vezes queremos saber se fomos parentes de alguém que foi muito famoso no século passado para nos orgulharmos. Ah, eu tive um parente
que aí, pelo brasão, né, pelo nome da família, muitas pessoas pesquisam e dizem, olha, eu cheguei a ser parente daquele que foi governador, daquele que foi príncipe, e aí isso dá um orgulho daquele que foi um grande engenheiro, um grande médico, mas é justamente isso que diminui, porque não é esse valor que precisamos dar aos nossos parentes, do seu sucesso material, mas o valor de termos convivido com eles e de termos nos amado fraternalmente, daquela união que nunca vai cessar. Não é porque ele teve um título materialmente, porque ora encarnamos como uma pessoa que tem um grande valor, visto assim, né, na nossa sociedade, status, chegou a palavra, outra hora nós nos reunimos com alguém, né, que não tem nenhum desses status, mas que já foi. Então, esses papéis, eles vão mudar. Mas o espírito é indivisível e o espírito, ele continua sendo a mesma pessoa. Então, essa questão de raça, essa questão de momento em que cada um conviveu, ela passa a ser diminuída, ela passa a não tem importância. Se eu pertencer àquela raça, àquela, isso daí não é o que os espíritos gostam de ser lembrados. Eles não valorizam isso. Eles querem ser lembrados. Como será que nossos parentes, nossos entes queridos querem ser lembrados por nós? Eles querem que nos orgulhemos da pessoa que eles foram, do ser humano que eles foram, da bondade que foi trocada, e não se ele teve essa ou aquela posição na sociedade. Por quê? Porque isso valorizamos muito enquanto estamos aqui. Ao desencarnarmos, isso passa a ter um valor menor. Porque o que é que será perguntado a cada um de nós? Será perguntado o que fizestes, né? Qual bem? Quantas vezes, quantas lágrimas enxugastes, quantos corações consolaste? Então, se somos lembrados por esse momento, sim, isso nos agrada. Se fazemos uma prece, entendemos do outro nas suas dificuldades, imaginamos aquele irmão, aquele parente, que foi muito mal sucedido nessa existência. Como é que ele quer ser lembrado? Pelos seus erros? Não, ele quer se sentir, mesmo com os seus erros, acolhidos, compreendidos. E aí, a partir daí, vai se desenvolvendo esses laços mais profundamente. Porque, na verdade, fulano, apesar de eu ter feito o que eu fiz, de eu ter deixado essa imagem, ainda ora por mim, ainda pensa em mim, ainda me quer bem, ainda lembra de mim, das pequeninas coisas positivas que eu fiz. Do fato de não haver afiliação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, segue-se-á que o culto, as comemorações aos antepassados, elas são negativas? Não. Podemos sim agradecer pelos nossos antepassados. O móvel que vamos agradecer é que diferencia, não pelos seus títulos, mais uma vez, mas simplesmente pelos seres humanos que precisam cada vez mais evoluir, que precisam de acolhimento, de entendimento, que precisam ser valorizados, o que tem de melhor e que ainda é visto, porque reencarnarão, precisam de muitas vezes apoio, força onde estão, para dizer assim, olha, eu vou fazer diferente, ou eu fiz bem, mas eu vou fazer melhor quando reencarnar naquela família. Esses laços, né, esses elos de família, que dado muitas vezes, são atraídos. Isso faz com que os espíritos se sintam atraídos para reencarnar outra vez. Como foi bom
Ou como será bom conviver novamente nessa família. Então, essas boas lembranças vão estreitar esses laços, porque essas boas lembranças vão motivar o irmão que está na fila para reencarnar outra vez. Então, no capítulo 18 do Evangelho, que fala de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nos fala da reencarnação, vemos que os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas, e sim que esses laços são mais estreitados. Vemos também que há duas espécies de famílias, por isso tanto conflito. Há aquelas que são unidas pelos laços espirituais e aquelas que são unidas pelos laços materiais. Qual é a melhor? Não existe a melhor. Porque a melhor família é a que nós estamos, que estamos tendo a oportunidade. E que a gente é que vai, nesse momento, está tendo a oportunidade de transformar aquela que estávamos sendo apenas, né, que o móvel foi as questões materiais, mas que a convivência, que o querer o melhor para o outro, que o buscar compreender, vai modificar. Vamos transformar, muitas vezes, desafetos em afetos. E aí é a bênção da reencarnação. A reencarnação que pode, nesse instante, trazer para o espírito a possibilidade de ele evoluir, e com certeza, porque a partir dessa convivência que cabe a todos, muitas vezes não entendemos e dissemos, como comentamos nesse instante, esse não é da minha família, não. Mas esse é da sua família, esse é diferente, esse tem uma necessidade diferente, porque a família é universal, porque Deus é único e Ele é Pai de todos nós. Então, se não somos materialmente irmãos, parentes nessa existência, de irmãos que estamos convivendo, somos sim espiritualmente irmãos de todos. Todos os irmãos que estão encarnados no nosso planeta são nossos irmãos perante o Pai. E daí nada de a gente imaginar que na família está sendo diferente. Há um planejamento reencarnatório e há uma necessidade de convivermos uns com os outros. É claro que, até por uma questão da energia que emana, dos pensamentos que muitas vezes estão ali sendo passados, nem sempre isso se dá de uma forma maravilhosa. Não, vai exigir esforço, perseverança, renúncia, ouvido para escutar bastante, dar outra face, vai exigir tudo isso. Mas quem disse que ia ser fácil? Jesus nos convida a ver quem é nosso irmão, quem é nosso pai, e a ver em outros a necessidade de maternar, de ajudar, de auxiliar, independente do vínculo sanguíneo. Então, vemos que muitas vezes a gente pergunta, né? Se os laços que unem os espíritos são porque agora eu estou na mesma casa com 5 ou 6 pessoas. E aí temos, muitas vezes, desenvolvemos atitudes muito egoístas de nos preocuparmos, primeiro a minha família, segundo a minha família, terceiro a minha família e a minha família consanguínea. Muitas vezes até desperdiçamos, doamos para a nossa família consanguínea mais do que elas precisam. Doamos, muitas vezes, aquilo que poderia ser repartido com a família que está em torno de nós. Quantos irmãos estão lá? Quantos vizinhos precisam também de uma conversa? Quantos irmãos estão à beira do caminho, precisando de uma instrução, precisando dar a mão, para que a gente, precisando levar uma sopa, um pedaço de pão, precisando de um agasalho, mas a gente muitas vezes se preocupa em que o nosso irmão consanguíneo ele tenha o máximo, que não lhe falte nada, e criamos egoístas. Estamos tendo atitudes egoístas e fazendo que aquele irmão também se alimente desse orgulho. Ao desencarnarmos, vemos que nada disso é necessário.
Estamos numa pandemia. Muitas pessoas próximas, bem próximas de nós, estão desencarnando. Outras nem tão próximas, mas vemos, sentimos quando vemos uma reportagem, quando vemos, sabemos dos acontecimentos e os números trazidos para nós pelos meios de comunicação, eles não são só números, eles são dores de amores que se foram. Mas esses amores, eles se foram realmente? A pergunta que a palestra nos traz é: os laços de parentescos que unem os espíritos. Quais são os laços quando sentimos esses acontecimentos? Quando choramos, quando ficamos tristes, percebemos muitas vezes que gostávamos tanto, que admirávamos tanto, e que pelo fato, muitas vezes, apenas de serem seres humanos como nós, ficamos tão tristes com sua partida. E vemos que eles não partiram, eles ficaram, deixaram conosco um pedaço de si. Então, esse sentimento é que unem as famílias, é que unem os espíritos, que a morte do corpo não destrói, que a morte não leva para olharmos apenas e ficarmos apenas na lembrança. Vamos continuar unidos, na certeza que a doutrina nos diz que a morte não existe, que apenas viajamos para outros planos e que é difícil realmente. Não estamos acostumados, nem nos acostumaremos nunca, porque temos um instinto de preservação e conservação do nosso corpo físico, ainda pelo pouco entendimento que temos de como será do outro lado. Os nossos parentes, que são ligados para nós, os quais cuidamos, nos preocupamos, nos dedicamos, esses laços de dedicação, de afeto, de cuidado, de muitas vezes amparo irrestrito, esses laços estão cada vez mais alimentados, porque o irmão levou esse pedaço que recebeu nessa convivência. Daí um chamamento muito grande para nossas famílias, porque a oportunidade, mesmo em sendo todos irmãos, filhos de um mesmo pai, não dá para pensar em todos de uma vez, e aí Deus nos coloca numa família e nos pergunta: como amar a Deus se não amamos a nossa família? Porque se não temos capacidade ainda de amar 3 ou 4 seres com quem convivemos, como podemos dizer que amamos a Deus? É o irmão fraterno que Jesus nos fala. Quem é nosso irmão? Quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são meus pais? E aí, nos dias de hoje, a gente vê que não é fácil. Não é fácil saber que nossos afetos estão desencarnando. Estão desencarnando por essa pandemia sem nenhuma preparação. Muitas vezes de outras doenças também, mas que de repente são chegados os tempos em que essas coisas iriam acontecer. Mas elas já vêm acontecendo, é que agora elas estão acontecendo de uma forma bem mais aos nossos olhos, que saltam aos nossos olhos, intensas. E aí nós precisamos confiar em Deus e confiar em tudo que podemos vivenciar com aquele irmão. Estamos aqui para sermos felizes, mas não somente sermos felizes, mas ajudarmos, sermos felizes juntos. Sermos felizes com quem estamos convivendo. Para isso, precisamos exercitar. Esse é o laboratório. A Terra é esse planeta escola, a família é essa célula, que é essa escola primeira.
e se nos damos bem, se conseguimos acertar as nossas diferenças aqui nesse cadinho, aqui junto à nossa família, conseguindo conviver com as nossas diferenças, primando pelo respeito, porque mesmo aquele irmão em erro, ele amanhã será um irmão feliz, um irmão em acerto. Quem dirá que não é um parente nosso que estávamos convivendo em outra encarnação? Mas qual é a diferença que se faz quando o verdadeiro elo não é o consanguíneo? O consanguíneo é apenas a oportunidade que temos para com ele vivenciarmos a experiência na matéria e nos elevarmos e nos reajustarmos com aqueles que nos comprometemos e falimos em outras encarnações. Então, ser pai, ser mãe, ser irmão, ser tio, não ter vínculo nenhum consanguíneo, tudo é importante na economia divina, tudo é necessário nesse momento, para que, ao voltarmos para o plano espiritual, continuemos com esse elo indivisível que é o do amor. O do amor uns pelos outros, porque aprendemos a amar e a seguir Jesus quando vemos Jesus no irmão necessitado. Aprendemos a amar a Deus quando aprendemos a amar a nossa família e os nossos irmãos de caminhada. Está tudo unido. Esses são os verdadeiros laços que unem os espíritos. Qual é o meu tempo aí, irmã? Ainda temos 10 minutos. 10 minutos, muito bom. 15 minutos. Nós vimos no livro Luz no Lar, que é um livro com a psicografia de vários espíritos, né? A gente viu que esse assunto, né, para quem quiser aprofundar um pouco mais, ele tanto está no Evangelho, como também está no Livro dos Espíritos, nessas questões, que é da 203 a 206. A última questão, que é a 206, ela nos traz, assim, muito claramente essa necessidade da gente fazer o melhor hoje. Porque, de modo nenhum, né, todo homem, diz assim, todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família. Então, o fato de nos considerarmos, né, porque quantos estão tristes porque não têm lares para voltar? Imaginemos o planeta hoje. Como é bom ter uma família. Aquela família que muitas vezes a gente está reclamando, mas devemos nos considerar ditosos, felizes por termos um lar para voltar. E nesse livro, né, Luz no Lar, deixa eu ver aqui, aparece aí o contrário, Luz no Lar, de Chico Xavier, tem uma mensagem intitulada Em Casa. Ela diz assim: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. É aquele parente que a gente olha, né, aquela pessoa e diz, não, isso daí não é do meu sangue não é meu parente não. Porque achamos que não tem muito a ver, mas aí é esse parente que nos pede sacrifício incessante, porque hoje estamos para nos reajustarmos, com a oportunidade de nos amarmos. Seguindo, ele diz, ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-lo de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Então, quantas vezes essas situações se dão? E ao chegarmos no plano espiritual é que encontramos a resposta e compreendemos nessa encarnação, ao olharmos determinados, um filho incompreensivo, um filho ingrato, como a gente diz, né? Que
mesmo educando, a gente passa por situações, é preciso compreender que não é de hoje, mas que ali está, sim, a oportunidade da melhora. Nunca, nunca, em nenhum momento, nos sentirmos vítimas. Estamos ali em pé de igualdade para aprendermos e nem nos sentirmos, assim, melhores do que aquele irmão. Em nenhum momento. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns já desenvolveram bastante num lado e outro no outros, mas estamos aqui porque tem um nivelamento comum para todos nós. Seguindo a mensagem, ele diz, né? Falando de parentes, ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Olha aí a recebermos com vínculos consanguíneos um irmão que prejudicamos. Seguindo, diz hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho do reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigirmos a permanência no curso infatigável da tolerância. Olha aí, nós estamos sendo convidados a aprender a tolerar. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidões. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. E concluindo, vamos agora para a última parte, né, do que foi ontem, aquela parentela, e do que hoje é essa parentela, né? Ajuda os que te partilham a experiência hoje, né? É esse o chamamento. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. Achei fantástico essa frase. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Isso aqui é uma mensagem psicografada por Chico Xavier do livro Luz no Lar, pelo Espírito de Emmanuel. Então, que quanto à parentela, não nos esqueçamos de que é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Então, se as lutas estão maiores nesse momento, se as lutas estão boas, vamos melhorá-las, né? Vamos nos unir e vamos levar para... Se a nossa família já está em harmonia, ela está com a tarefa de ajudar outras famílias. Porque somos todos família, família universal. E se a nossa não está, vamos buscar ajuda. Porque há ajuda em todo lugar. Desistir jamais. Saber que estamos comprometidos uns com os outros, sejam qual for, porque os verdadeiros laços que unem as famílias são os laços do amor. Queremos desejar muita paz para todos, desejar que esse momento
consigamos, na certeza de que tudo vai passar, que vamos melhorar, lembrar que Jesus está pegando na mão de cada um. É só permitirmos. Vamos permitir que Jesus entre em nossa casa, entre em nosso coração e sermos pessoas melhores para os nossos irmãos, consanguíneos ou não. Vamos permitir olhar um pouco além e saber que ali bem na esquina, bem fora da nossa casa, há um parente, há um irmão, há um ser humano necessitado que alcancemos o seu coração. Jesus perguntou quem são meus irmãos, quem são meus pais. Que possamos buscar, aonde formos nesse momento, naquele que desencarna, buscarmos os nossos filhos e elevarmos em oração o nosso pensamento, como se fossem nossos filhos consanguíneos, e acolher aquela outra família que está com o filho doente, como se fosse da nossa família, porque esses laços, sim, eles permanecerão. Muita paz para todos. É intenso, emocionante tudo que foi dito na palestra de hoje, né? E a gente, pelos comentários aqui, né, queremos primeiramente agradecer a nossa palestrante do dia, Maria José. Foi uma palestra incrível, onde a gente pôde agregar mais conhecimentos, né, a todos nós e entendermos que se estamos aqui é porque temos um propósito. E que se estamos na família que estamos é porque lá é o nosso lugar certo. Lá é o ninho, né, onde a gente vai aprender a viver em sociedade e a compartilhar o amor. E o mais importante de tudo, né, que a gente viu hoje, foi que nossa família não se remete só ao nosso lar, e sim ao lar universal, né? Ao nosso planeta, à nossa terra, que é a nossa casa universal. Então, que a gente possa sempre amar uns aos outros e entender que sozinho a gente até caminha, mas que juntos, uns aos outros, a gente chega aonde a gente quer chegar. Então, muito obrigada pela palestra de hoje. Queremos pedir, né, que reforçar, né, o pedido da palestrante de hoje, que a gente seja sempre em mente, sempre levando nossas preces, nossos pensamentos a todos os seres humanos, né? Não só aos que a gente conhece, mas a humanidade toda. A senhora gostaria de fazer a prece da gente, para a gente encerrar esse momento? Podemos fazer, sim. Certo. Então, vamos fechar os olhos e nos conectarmos, né, com o mundo espiritual em oração. A nossa prece, nós queremos agora enviar a todos os nossos parentes, né? Nossos parentes de todos os lugares, aqueles das quais nessa encarnação a gente nem chegou a ver, a aproximar, mas que estão nesse mundo e que necessitam da nossa oração, e aqueles que estão voltando para o mundo espiritual. Jesus amigo, nesse instante a nossa casa, o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, reunido para compreender o teu evangelho, para compreender a tua mensagem, a mensagem da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nesse entendimento sobre como o que nos une, queremos rogar, Senhor, que possamos aprender a amar, aprender a auxiliar e cada vez mais sintonizar com os nossos irmãos necessitados, que estão retornando para o plano espiritual, que já retornaram, que estão se sentindo sozinhos, que estão se sentindo sem famílias e sem parentes. Auxilia, Senhor, a todos nós a sermos esses instrumentos de auxílio onde houver dor, onde houver um necessitado, e que tenhamos a coragem a cada dia que renasce com o sol, de viver e de vivenciar o teu evangelho, Jesus. Muita paz e muito amor para todos. Que assim seja. Queremos agradecer, que assim seja, obrigada. A presença de todos que estiveram aqui nessa tarde e convidar todos, né, a estarem aqui todos os domingos às 4 horas, compartilhar com os amigos, para que a gente possa ter sempre
palavras de conforto, como os muitos citaram nos comentários, e aprender cada vez mais sobre os ensinamentos do Evangelho, segundo essa doutrina espírita, né, que é esclarecedora para todos nós. Então, muito obrigada a todos pela presença. E a gente vai se despedindo aqui e até o próximo domingo.